Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um filme Gospel React. Estamos aqui e hoje vamos reagir a um filme maravilhoso. Um filme maravilhoso. E acredito eu que todos vós também já devem ter acompanhado, ter assistido a este filme maravilhoso baseado em fatos reais. Então fica no vídeo, não saia do vídeo. Se ainda não nos segue, siga o nosso canal, ativa o sino das notificações, deixa os teus comentários, o que é que você achou desse filme gospel, cristão, baseado em fatos reais, o que é que esse filme causou em ti, na tua fé, no teu espírito. Milagre em Cockville, um filme sensacional, com mensagens poderosas, baseado em fatos reais. Milagre em Cockville é um filme baseado em fatos reais. Aconteceu no dia 16 de maio de 1986 nos Estados Unidos da América, na cidade de Cockville, onde um casal de psicopatas, acredito sim que eram psicopatas, porque o que fizeram não se faz. Um casal de psicopata, David e a sua esposa Doris, invadem uma escola primária, em Cockville, nos Estados Unidos da América, e colocam os professores e os alunos como reféns. E olha que aqui um detalhe: a cidade de Cockville era uma cidade de cristãos. Havia muitos cristãos naquela cidade. Era uma cidade de cristãos. E o David, que é o criminoso, era perfeito da mesma cidade, segundo a história. Então, tendo deixado o cargo da prefeitura, então ele decide voltar para aquela cidade, mas como invasor, e com um plano maquiavélico, que é para poder explodir a escola do ensino primário da cidade de Cockville. E posto lá, ele e a sua esposa invadem a escola primária e colocam todos os alunos e professores como reféns. Amado, algo maravilhoso, poderoso acontece nesse filme. Deus é Deus de milagres. O mundo espiritual é real, meus amados irmãos. O mundo espiritual é real. Deus ainda intervém a favor dos seus filhos. Deus ainda responde, Deus ainda envia anjos para proteger e libertar os seus filhos. É isso que acontece nesse filme, Milagre em Cockville. Eles colocam as crianças e os professores em reféns com a finalidade de poder causar uma explosão naquela escola. Eles haviam levado consigo explosivos tão perigosos que o objetivo dele era poder acabar com todos naquele lugar, E o David, o criminoso, e a sua esposa Doris, eles acreditavam na teoria da reencarnação, que explodindo aquele local todos reencarnariam para uma outra vida. Amados, quando a comunidade, a cidade se aperceberam que a escola, do ensino primário havia sido invadida, todos colocaram-se em orações. Todos começaram a orar, a invocar ao Deus Todo-Poderoso, amado. Todos começaram a buscar a Deus, inclusive as crianças que foram colocadas como reféns lá na escola primária, entraram em profunda oração, começaram a invocar a Deus, clamar a Deus. Deus ouve orações, amados. Deus ouve orações. Tal como diz a palavra de Deus, Jeremias 33:3, clama a mim, responder-te-ei. Então a cidade toda se uniu em oração. Desde os maiores até os menores, todos puseram-se a orar, puseram-se a clamar a Deus, a invocar a Deus, para a libertação daqueles que estavam como reféns, que eram alunos e professores da escola primária da cidade de Cockville. Todos colocaram-se em oração, clamando. Quem ainda não assistiu, assista ao filme.
Deus enviou seus anjos para proteger as crianças, para proteger o professor. O que é que acontece? Quando o invasor, o David, decide ir ao toalete, decide ir à casa de banho, de repente a bomba, o explosivo, rebenta, explode. Mas o mais incrível, amados irmãos, o mais incrível para quem acompanhou o filme e para quem ainda não acompanhou, pode acompanhar, vá acompanhar, é uma bênção, é uma bênção. O filme transmite fé, o poder da oração, a intervenção divina. Então, quando o explosivo todo explode em toda a escola do ensino primário, o mais incrível é que só os criminosos morrem naquele lugar. Todas as crianças, todos os alunos e professores mantidos reféns lá sobreviveram pela graça de Deus. Pela graça de Deus. Pela graça de Deus. E havia um inspetor da mesma cidade de Cookeville, que na altura ele havia perdido a sua fé. Então lhe foi incumbido a responsabilidade de fazer a investigação de como é que foi possível, com o tamanho de explosivo daquele, todos os alunos e professores saírem vivos daquele lugar. Como foi possível? E ele foi investigando, e as crianças foram testemunhando que viram anjos naquela sala. Anjos assegurando para elas que tudo iria ficar bem. Nada de mal ia acontecer com eles naquele lugar. Tudo iria ficar bem. Eles tiveram visões de anjos. Anjos tomaram conta daquela escola do ensino primário. Anjos tomaram conta, desceram naquele lugar e começaram a proteger as crianças e os professores naquele lugar. Amados, Deus trabalha até hoje. Deus trabalha até hoje. Deus trabalha até hoje. É isso que podemos aprender nesse filme. Deus ainda trabalha. Deus ainda opera. Se invocarmos a Deus em meio às circunstâncias difíceis, Deus ainda se manifesta. Assista ao filme. Está no canal do Telegram. Assista e você será edificado, será super abençoado. Muito abençoado, muito abençoado, muito abençoado. Então fica aqui a mensagem. Amados, milagres não se explicam. Milagres não se explicam. A comunidade tentou entender, os policiais tentavam entender, mas como? Os investigadores tentavam entender, mas como isso veio a acontecer? Como as crianças sobreviveram em meio a explosivos desse tamanho? Milagre não se explica. Deus ainda trabalha, Deus ainda opera milagres, anjos são reais, o mundo espiritual é real e Deus ainda intervém a favor de seus filhos, a favor de todos quantos invocam o seu nome.